Curso de Astrologia e Comportamento. No princípio era o céu. Parte 1. A astrologia está entre os recursos mais antigos que o ser humano desenvolveu para buscar entender o mundo, a vida e a si mesmo. A riqueza de informações oferecida pelo céu fez com que todos os povos já existentes olhassem para cima, lá de onde vem a luz para a Terra, e no meio das estrelas, dos planetas e dos cometas, buscassem indícios de como bem se orientar na existência. Babilônios, assírios, caldeus, sumérios, europeus, chineses, hindus e indígenas de todos os continentes praticaram alguma forma própria de astrologia, cada qual com a compreensão que tinham e segundo as narrativas culturais que adotavam para entender a vida e buscar entender-se dentro dela. Por uma razão bem fácil de compreender. O ser humano é a única espécie terrestre que busca explicação para tudo na vida, inclusive sobre si. Por que a vida é como é? Por que as coisas existem? Por que eu existo? Por que sou como sou? O que é bom para mim e os meus? Para compreender melhor por que a astrologia, desde há milênios, oferece importantes informações para se compreender a mente de alguém e as dinâmicas dos seus padrões pessoais de comportamento, é importante conhecer como ocorreu o seu desenvolvimento no decorrer da história humana. Veremos que, deixando de ser apenas objeto de crença, a astrologia foi passando a ser entendimento racional, principalmente a partir de meados do século XX. Há 10 ou 12 mil anos surgiu a agricultura, por meio das primeiras técnicas de plantio, colheita e conservação de alimento, para além da caça, pesca e coleta que já eram praticadas. Com a agricultura, aumentamos de modo extraordinário as possibilidades de sobrevivência e multiplicação da espécie humana. Além disso, dos pequenos grupos nômades que zanzavam daqui para lá e de lá para cá, conforme os cardumes e bandos de animais migravam ou se esgotavam as possibilidades locais de coleta, surgiram os primeiros agrupamentos humanos estáveis. Mas se era possível semear, colher e guardar para garantir o sustento, agora era essencial permanecer no lugar, preservando as plantações. E isso deu origem às primeiras cidades, bem pequenas no início e maiores quando a população ficou mais expressiva. Observar e registrar o céu, porém, é prática bem mais antiga do que a agricultura. Os primeiros vestígios conhecidos de observação astronômica datam de 15.000 a.C., registrados em fragmentos de ossos encontrados na parcela do mundo que chamamos Mesopotâmia e hoje corresponde ao Iraque e países vizinhos. Todas as formas conhecidas de astronomia e de astrologia foram desenvolvidas na região, que hoje é delimitada pelo norte da África, pelo Oriente Médio e pelo sudeste da Ásia, Índia e China. Outras formas, das quais nada conhecemos, foram destruídas pelos colonizadores vindos de outras terras, como no caso dos Incas, Maias e Astecas, e mesmo formas mais rudimentares praticadas por povos africanos ou indígenas de outras regiões do mundo. No Brasil, por exemplo, pesquisas em etnoastronomia ou estudo da astronomia de acordo com a cultura em que ela é desenvolvida, indicam que os Tembé-Teneterrara, grupo étnico indígena da família Tupi-Guarani localizado na divisa dos estados do Pará e do Maranhão, conhecem ao menos 8 constelações: o Iranu, ema que come ovos; Azim, a siriema que carrega ovos na cabeça; Tapi-Haziwer, queixo da anta; Tapi, a anta; Mainami, o beija-flor que voa alto no céu; Zauzihu-Hagapau, o jabuti da terra; Yar-Hagapau, a canoa e o barquinho; Wirar-Camir, caminho da encruzilhada. A Via Láctea é conhecida por eles como Tapirapé, que significa caminho da anta. A Lua é Zahi. Vênus é Zahi e Miriku, ou a mulher do deus da Lua.
e o Sol é Quarahy. Com as constelações e os demais fenômenos celestes, como os planetas e outras estrelas, estes indígenas constroem parte importante e valiosa de suas explicações de mundo. E com estas explicações, buscam se orientar melhor no cotidiano. Para eles, por exemplo, quando aparece no céu a constelação de Uiranu, ou da ema que come ovos, em setembro, principia-se a estação da seca e a primavera. No meio desta estação surge no céu, ao sul, a constelação de Mainami, o beija-flor, e isto sinaliza o início de várias celebrações culturais, entre elas a Festa da Moça, que é um ritual de passagem das jovens indígenas para a vida adulta, quando podem casar e formar família. Além das estrelas, agrupadas em constelações conforme cada cultura as imaginou, diferentes civilizações conheceram os mesmos 5 planetas, todos visíveis a olho nu: Mercúrio, Vênus, Marte, Júpiter e Saturno, que com o Sol e a Lua totalizavam os principais corpos celestes utilizados para dar alguma informação. Mas como todo zodíaco, antes de ser uma realidade natural, é uma construção cultural, nem todas as civilizações tiveram 12 signos ou construíram seu zodíaco com as mesmas 12 divisões, que passamos a conhecer alguns séculos antes de Cristo. A arqueoastrônoma Elizabeth Chesley Beatty, antropóloga pela Universidade da Carolina do Sul e pesquisadora de etnoastronomia na Bulgária, Espanha, Grécia, Índia, Irã e Turquia, aponta que, enquanto as primeiras figurações conhecidas de um zodíaco apresentavam apenas 8 signos, búfalo, leão, escorpião, carreteiro da água, peixes, carneiro e bode, em culturas como as escandinavas, região do globo terrestre onde as constelações de Escorpião e Sagitário são muito pouco visíveis no céu, por causa da muito elevada latitude, quase polo norte, foi necessário construir outros arranjos simbólicos. A ideia do zodíaco que conhecemos hoje em dia foi desenvolvida e sucessivamente adaptada por povos que viviam de 15 graus a 45 graus acima e abaixo do Equador, pois nesta região da Terra a eclíptica é plenamente visível. Lembrando que a eclíptica é a faixa do céu por onde o Sol invariavelmente transita em seu percurso anual e atravessa as constelações que foram utilizadas na concepção cultural dos signos. Entre estes povos, e para o que vai nos interessar mais de perto, os mesopotâmicos, os árabes, os gregos e, bem mais tarde, os europeus, já que além de viverem nesta ampla faixa da superfície terrestre, organizaram-se nas primeiras civilizações conhecidas. Foi desta região do mundo que veio o zodíaco que conhecemos, e é a base de tudo o que compreenderemos melhor neste curso. Um zodíaco composto por 12 signos, 10 planetas, 12 casas astrológicas e pelo menos 6 aspectos ou ângulos geométricos entre os principais fatores simbólicos considerados. Mais adiante veremos isto tudo em maiores detalhes, mas por enquanto faremos um sobrevoo sobre a história da astrologia para ajudar você a situar melhor esta arte no conjunto de saberes da humanidade sobre o comportamento humano. Os povos, cada um a seu próprio jeito, foram percebendo que quando certas ocorrências se davam no céu, no fluxo interminável dos movimentos cíclicos do Sol, da Lua e dos planetas, todos sobre o pano de fundo das estrelas que pareciam fixas, de tão lento para nós é o seu movimento, certos tipos de evento costumavam acontecer na Terra. Alguns geradores de felicidade e prazer, outros produtores de infelicidade e temor. Os primeiros registros astronômico-astrológicos foram feitos por volta de 2000 a.C. na região de Lagash, na Mesopotâmia, o que dá à astrologia mais de 4.000 anos de presença no rol de interesses da humanidade. Da astrologia babilônica, o principal registro que chegou até nós é o Enuma Anu Enlil, uma compilação de 70 tabuletas de argila com caracteres cuneiformes encontradas na Biblioteca Real de Nínive
que devem ter sido escritas no século VII a.C. Esta compilação organizava variadas informações sobre estrelas, planetas, clima e eventos como terremotos, servindo de base para que especialistas interpretassem os dados e previssem os efeitos esperados sobre o reino babilônico e o rei. Os sábios de cada povo, pajé aqui, sacerdote ali, mestre acolá, foram registrando esses padrões que se repetiam no céu por meio de complicadas fórmulas matemáticas. No transcorrer dos séculos, os métodos de cálculo de observação e de registro foram espalhados por toda a região mesopotâmica, dos assírios e caldeus para os egípcios, destes para os persas e dos persas para os macedônios, voltando depois para os árabes e daí para os europeus. Informação produzindo saber, cultura gerando cultura. Até 500 a.C., as observações eram apenas astronômicas, pois não há registro conhecido de zodíaco ou de signos. Os assentamentos eram apenas do movimento dos planetas em relação a estrelas mais evidentes e ao Sol e à Lua, incluindo eclipses. Na Hélade, antigo nome da Grécia atual, começava a se desenvolver a filosofia. Entre 600 e 400 a.C., despontaram em diferentes regiões da Hélade Tales de Mileto, Anaximandro, Parmênides, Empédocles, Demócrito, Pitágoras e Sócrates, que seriam seguidos por Platão e Aristóteles, tidos estes dois últimos como os principais pilares da filosofia ocidental que viríamos a conhecer. Por volta de 500 a.C., surgiram as primeiras divisões do céu em trechos de 30 graus de arco geométrico, estabelecendo a base do que viria a ser o zodíaco. A partir daí é que se pode falar com propriedade de astrologia. Antes era somente astronomia. Marco Túlio Cícero, em sua obra De Divinatione, relatou: antes de todos, para procurar a autoridade das fontes mais distantes, os assírios, por causa dos vastos planos que habitavam, e por causa da visão aberta sem obstruções que os céus lhes apresentavam por todos os lados, observaram os caminhos e movimentos das estrelas e, anotando-os, transmitiram à posteridade o significado que tiveram para cada pessoa. E naquela mesma nação os caldeus, por meio de uma observação longamente continuada das constelações, aperfeiçoaram uma ciência que lhes permitia prever o que ocorreria a qualquer pessoa e para que destino ela havia nascido. Acredita-se que a mesma arte também foi adquirida pelos egípcios através de um passado remoto que se estende a séculos quase incontáveis. E é do século III a.C. que se tem o registro astrológico mais antigo e conhecido do nascimento de uma pessoa, encontrado em Uruk, uma importante cidade suméria, datado do equivalente a 4 de abril de 263 a.C. e já com indicação de graus de signo. A criança nasceu. Neste dia, o Sol estava em 13h30 de Áries, a Lua em 10 de Aquário, Júpiter no início de Leão, Vênus com o Sol, Mercúrio com o Sol, Saturno em Câncer, Marte no fim de Câncer. Ele terá falta de saúde. Seu alimento não será suficiente para sua fome. A riqueza que terá na juventude não permanecerá. No seu 36º ano terá riqueza. Seus dias serão longos em número. Não se consegue analisar melhor este registro, o qual poderia ser chamado de primeiro mapa astral de que se tem notícia, por faltar precisão de graus e um dado fundamental, hora de nascimento, sem o que não se calcula as casas astrológicas, como veremos adiante neste curso. Mas, calculando os planetas nos signos para aquela data, por meio das técnicas convencionais, encontram-se as seguintes posições astrológicas deste ariano, nascido há mais de 2000 anos. Sol a 9h29 de Áries, Lua a 3h35 de Aquário, Mercúrio a 27h20 de Peixes, Vênus a 8h21 de Áries,
Marte a 13 e 17 de Câncer, Júpiter a 24 e 43 de Câncer, Saturno a 7 e 13 de Câncer. Avançando alguns conceitos, mas já mostrando como naquele tempo se praticavam formas interpretativas bastante semelhantes às atuais, é de esperar que uma quadratura entre Saturno e Sol, como se verifica no registro de Uruk entre Sol e Áries e Saturno em Câncer, e um quincúncio entre Saturno e Lua, com Saturno em Câncer e Lua em Aquário, apontem uma vida marcada por doloridos sentimentos associados à penúria, conforme relata o antigo registro. Abre aspas. Ele terá falta de saúde, seu alimento não será suficiente para sua fome. Fecha aspas. Ainda mais com Saturno em Câncer, signo astrológico associável à maternidade e às formas básicas de nutrição. Ao mesmo tempo, a quadratura entre Marte e Sol, simultânea à conjunção entre Saturno e Marte e à quadratura entre Saturno e Sol, e se algum desses planetas estiver em casa astrológica associada à saúde, pode indicar alguém com severas dificuldades na esfera da saúde corporal, o que não sabemos ser o caso, por falta da posição das casas, por excesso de estresse endógeno, por acúmulo de ressentimentos raivosos inconscientes com expressão bloqueada e dificuldades de assimilação de alimentos. No início da era cristã, já havia um sistema astrológico integrado, como o que conhecemos hoje. E para ele, o matemático, geógrafo, cartógrafo, astrônomo e astrólogo Cláudio Ptolomeu, que viveu entre 90 e 168, gerou duas obras fundamentais na história do conhecimento humano. O Almagesto, um tratado de astronomia, e o Tetrabiblos, um tratado de astrologia em 4 volumes, donde Tetra e Biblos. Apesar da destruição da Biblioteca de Alexandria, o Almagesto foi preservado por meio de manuscritos arábicos e foi encontrado no Irã no ano 765. O Almagesto foi uma compilação do conhecimento astronômico babilônico e grego, e nele se basearam as astronomias árabes, indianas e europeias até a teoria heliocêntrica de Copérnico no início do século XVI. O Tetrabiblos, por sua vez, teve base em escritos e registros babilônicos, egípcios e gregos, influenciando fortemente a astrologia ocidental até o final da Idade Média. Repare, já na Antiguidade era bem demarcada a diferença entre astronomia e astrologia, razão pela qual a astronomia não é um aperfeiçoamento científico da astrologia, como até hoje há quem suponha. De um lado, a investigação dos fenômenos celestes, a astronomia. De outro, a investigação do tipo possível de influência desses fenômenos sobre as ocorrências no plano terrestre, a astrologia. Neste sentido, basta ver que o próprio Ptolomeu separou com clareza os dois campos de conhecimento, dedicando a cada um uma obra específica, seja o Almagesto à astronomia, seja o Tetrabiblos à astrologia, assim como é isto também o que explica que grandes astrônomos possam ter sido também astrólogos, como Galileu Galilei, Johannes Kepler e Isaac Newton. Bem mais do que compilar e organizar o saber até então existente, Ptolomeu foi quem primeiro filosofou sobre o tema, pois naquele tempo já havia acentuado o confronto entre pensadores que não viam validade na astrologia e aqueles que acreditavam ela ser válida. Assim também, entre os que julgavam que ela tinha base, havia os que pensavam existir influência direta dos corpos celestes e os que ponderavam ser apenas indícios simbólicos do que ocorria ou iria ocorrer, agrupados em composições narrativas de explicação. Neste amplo cenário, Ptolomeu foi o primeiro a sistematizar e apresentar a astrologia como um corpo de conhecimentos associados a uma teoria de base natural e dentro de um enfoque filosófico específico, o aristotélico, indo além do que até então era visto ou como doutrina religiosa
ou como conhecimento apenas empírico. Explicou ele no Tetrabiblos que existem 2 métodos de predição pela astronomia, que são mais importantes e válidos. Um, que é o primeiro, tanto pela ordem como pela eficácia, é aquele pelo qual captamos os aspectos dos movimentos do Sol, da Lua e das estrelas, uns em relação aos outros em relação à Terra, conforme ocorrem no tempo. Ou seja, o que hoje chamamos astronomia. E ele continuava: o segundo é aquele que, pelo qual e através do caráter natural desses aspectos, nós investigamos as mudanças que elas trazem naquilo que cercam. Ou seja, o que hoje chamamos astrologia. Sua visão, como ocorria em sua época e subsiste desde há milênios, já que só muito recentemente se pôde passar a entender de forma diferente, era a de existirem relações objetivas de causa e efeito entre os fenômenos celestes e os eventos terrestres. Como ele disse, se essas coisas forem assim consideradas, todos julgarão, pelo que se segue, que não apenas as coisas compostas devem ser afetadas de algum modo pelo movimento desses corpos celestes, mas também a germinação e o brotamento de cada semente deve ser moldada e sua forma alterada pela qualidade própria dos céus no momento. Também naquele tempo eram comuns os argumentos filosóficos contra a astrologia por parte de alguns pensadores, razão pela qual isto não passou a ocorrer apenas nos séculos mais recentes, em função dos avanços da ciência. Ptolomeu conhecia tais argumentos pró e contra, e mesmo assumindo haver a influência objetiva dos corpos celestes, já apontava no Tetrabiblos uma possível interação com os fatores do ambiente, com o que ele superava uma visão exclusivamente determinista. Como ele teorizou, na investigação dos fenômenos atmosféricos, a complexidade e a variabilidade seria a única dificuldade, pois não existem outras causas a serem levadas em conta além dos movimentos dos corpos celestes. No entanto, em uma pesquisa sobre nascimentos e temperamentos individuais em geral, pode-se ver que existem circunstâncias que não são de pequena importância ou caráter desprezível, que se unem para causar as qualidades especiais daqueles que nascem. Diferenças de semente exercem uma enorme influência nos traços específicos do gênero, pois se o ambiente e o horizonte forem os mesmos, cada semente prevalece e exprime em geral sua própria forma, por exemplo, de homem, cavalo e assim por diante. E os locais de nascimento produzem grande variação naquilo que é produzido, pois se a semente é genericamente a mesma, humana, por exemplo, e as condições do ambiente não são as mesmas, aqueles que nascem diferem muito, tanto em corpo quanto em espírito, pela diferença dos países. Além disso, mesmo quando todas as condições acima mencionadas são iguais, os costumes e a educação contribuem para influenciar o modo particular pelo qual se desenvolve uma vida. De certo modo, ele acreditava naquilo que, milênios depois, voltaria a ser afirmado: os astros não determinam, eles inclinam, isto é, causam tendências e possibilidades. Com o passar do tempo, porém, foram sendo criadas condições para ampliação deste entendimento, especialmente pelos avanços no século XX da psicologia e da semiótica, ou ciência dos significantes e significados, tornando possível compreender que os astros, de fato, não inclinam nem causam nada. Os seus símbolos é que indicam o que existe, o que é coisa bem diferente. Isto veremos no vídeo seguinte. Curso de Astrologia e Comportamento. No princípio era o céu, fim da parte 1.